ocorreu ontem à tarde. Em nota, a Polícia Militar do Amazonas informa que estão sendo verificadas todas as informações relativas a essa ocorrência envolvendo os policiais militares. A PM diz ainda que não compactua com abusos e excessos que contrariem a lei. E cresce o número de embarcações envolvidas em acidentes nos rios do Amazonas. É com você, Gabriele Moura. 56 acidentes com embarcações são registrados no Amazonas de janeiro a novembro deste ano. Os dados são da Marinha do Brasil, responsável por fazer a segurança na área fluvial. A imprudência ainda é uma das causas para estes acidentes, por isso a fiscalização será intensificada neste fim de ano. Temos informações agora de Brasília com Ângelo Nascimento. Lençóis maranhenses no Maranhão, de Jericoacoara no Ceará e do Iguaçu no Paraná, onde estão localizadas as cataratas do Iguaçu, fazem parte agora do programa de parcerias de investimento que estuda a viabilidade de privatização para órgãos estatais. A medida foi adotada por meio de um decreto presidencial assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Conforme o texto publicado na edição do Diário Oficial da União, as unidades de conservação se qualificam ao PPI para fins de concessão da prestação dos serviços públicos de apoio à visitação, com previsão de custeio de ações de apoio à conservação. Além disso, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, poderá ser contratado para elaborar os estudos necessários. Band News. Tempo esquentando na capital amazonense, o sol a pino, 28 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 32 graus às 8h24 da manhã. Temos uma umidade relativa do ar em 89%, segundo a Climatempo, prevalece aqui a previsão para esta terça-feira de sol e aumento de nuvens. Pela manhã estão previstas pancadas de chuva, à tarde e à noite em áreas isoladas, 18 milímetros é a quantidade para esta terça-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 33 graus. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Começando pela Constantino Neri, no sentido centro da cidade, tem retenção de 1,5 km. No sentido oposto, o condutor segue tranquilo. A mesma situação se repete na Djalma Batista, com vários pontos de retenção no sentido centro da cidade, e no sentido oposto o condutor não enfrenta nenhum tipo de dificuldade. E atenção, condutor, tem um ônibus em pane mecânica na Avenida Silves, nas proximidades de uma loja de pneus, no sentido bairro Centro. O socorro da empresa já foi acionado para o local, trânsito bastante comprometido na Avenida Silves. Atenção na via, um ônibus do transporte coletivo da empresa Açaí. Política, com Rosiane Carvalho. 8 da manhã e 25 minutos. Rosiane Carvalho com as informações de política. Bom dia, Rose. Rosiane Carvalho. A gente perdeu aqui o contato com a nossa colunista Rosiane Carvalho, que traz sempre os assuntos de política todas as manhãs aqui conosco no Band News Manaus. Hoje vamos destacar alguns assuntos que foram pauta no Exclusiva do Alta Frequência de ontem, a partir de 4 horas da tarde. Foram convidados os advogados Marco Aurélio Choi, Yuri Dantas e Maria Benigno, onde eles falaram sobre as regras para as eleições de 2020. A gente está tentando aqui o contato com a nossa colunista de política, Rosiane Carvalho. Telefonia hoje dando problema. Nos últimos dias não tinham falhado, mas hoje parece que deu um probleminha aí na nossa linha telefônica. A gente vai agora com uma reportagem com o direto de Brasília. Daqui a pouco a gente segura essa reportagem. Nossa colunista aqui, telefonia, parece que agora deu jeito. Rose, você me ouve? Ai, ouço. Hoje é daqueles dias, né? Sem está daquele dia. Sem internet. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Ontem, no Exclusiva, tivemos aí convidados os advogados Marco Aurélio Choi, Yuri Dantas e Maria Benigno, onde destacaram as regras para as eleições de 2020. Rose, a gente começa o quadro de hoje, a nossa coluna, com um resumo do Exclusiva de ontem. Daqui a pouco quero suas impressões. Dr. Marco Aurélio Choi, e eu queria começar explicando para as pessoas o que é a cláusula de barreira e quais são as consequências para o fundo partidário. A tendência é que nesse cenário final nós tenhamos algo em torno de 6 a 7 partidos no final disso tudo em condições, que eu acho que isso vai aumentar a quantidade de candidatos, né?
Porque se nós já não temos mais a possibilidade de coligações proporcionais, os partidos vão tentar lançar o máximo de candidatos possíveis para atingir o quociente eleitoral. Nós estamos aí na casa de mais de 100 mil eleitores no estado de Manaus, então nós vamos ter aí naquele percentual de 150% do número de cadeiras. Cada partido vai poder lançar, são 41 candidatos na Câmara, né? Uma média de 62 candidatos por partido. Então todo mundo vai tentar lançar no limite para poder fazer mais votos ali, mais chances de ter voto. Formar a legenda. Obviamente tem que ter aquele percentual mínimo, né, de percentual para que a gente tenha eleitos, para evitar aquela história do puxador de votos ter mais votos que todo mundo. E, ao mesmo tempo, também deve aumentar o número de quantidade de candidatos majoritários, porque é uma tendência, né, que o fato de um partido ter um candidato majoritário ajude na coligação, na coligação que não vai ter mais, né, mas no número de votos que aquele partido vai receber. Então, se a gente tiver aí 30 partidos lançando candidatos à vereança, a gente tem uma chance aí de ter 30 candidatos a prefeito também. Nossa, lembrando histórico. que Manaus, eleição de 2016, teve 1.400 candidatos a vereador. Proporcionalmente, nós tivemos mais candidatos que o município de São Paulo, por exemplo. Mas ainda insistindo nessa questão da impossibilidade de coligações, essa alteração, será que ela vai deixar de fora partidos que tenham menos capacidade financeira? Grandes partidos é que terão melhor desempenho com essa nova regra. E isso, inclusive, já faz com que esses partidos, todos os partidos, comecem a procurar candidatos com expressão, candidatos já com algum resultado em eleições passadas, né, já que ainda estamos no período aberto de filiações, e os partidos, eles, de fato, eles têm é um desafio, vai ser um grande desafio, e eu acredito que os partidos pequenos terão uma grande dificuldade de conseguir alcançar todos os limites que a lei determina. Mas assim, eu não vejo isso com nenhum assombro não, viu? Por quê? Porque eu acho que partido político que sobrevive é aquele partido político que tem apoiamento. Apoiamento eu quero traduzir em voto. No mundo todo existem partidos que são pequenos e que têm como finalidade principal a educação, a contribuir para a educação política das pessoas. Eles não vão necessariamente alcançar lugares no parlamento ou alcançar cadeiras no poder executivo, mas eles estão lá para colocar a ideologia deles e tudo mais. Você veja, embora nós tenhamos muitos partidos no Brasil, nós temos pouquíssimas ideologias partidárias, se é que nós temos alguma ideologia partidária. Aí, Rose, essas regras para as eleições de 2020 poderemos ter novidades importantes, né? Sim, a principal alteração que está causando já reações aí no meio político, né, nas executivas nacionais dos partidos, é a impossibilidade, Arthur, de que os partidos se coliguem, né, formem legendas para disputa, para lançar chapas ao cargo de vereadores por todo o país. Ano que vem nós vamos ter eleição para escolher prefeito, vice-prefeito, na mesma chapa, mesmo voto, e vereadores, né? Então, essa é a novidade da eleição do ano que vem e que está tornando aí o jogo interessante, porque embora não haja proibição de coligação para prefeitos, a gente vê um movimento que o Marco Aurélio Choi alerta, né, a esse respeito. A gente tem o risco de que se 30 partidos lançarem chapas para vereadores, e devem lançar um número grande de vereadores para tentar angariar o maior número de votos, né? Sim. Ele prevê aí 60 e poucos vereadores por chapa, e aí teria um número muito grande de opções para os eleitores, né, de vereadores. Aumenta também a possibilidade de candidatos a prefeitos, porque muitos partidos estão fazendo essa leitura. Você viu na semana passada, nós falamos aqui do Silas Câmara, que disse que o republicano já determinou na Executiva Nacional que as capitais tenham candidatos a prefeito. Sim. Para ajudar a chapa de vereadores. E aí eles não estão nem olhando se tem possibilidades grandes, né, de eles serem eleitos realmente, mas a intenção é fortalecer a possibilidade de aumento de votos dos vereadores. O Ciro Gomes disse também que o BDT determinou que capitais, né, e algumas outras cidades com um número maior de eleitores também tenham candidato a prefeito. Ele disse até que torcer que o Issa fosse candidato, né? Isso. Então, é mais ou menos essa realidade que o Choi levanta aí. Corremos o risco, temos a chance de termos 30 candidatos a prefeito em Manaus, por exemplo. Recorde, né? Rose?
A Maria Benigno, né, ela faz um alerta aí, a leitura dela, de que isso pode fortalecer, né, só quem pode se dar bem nessa alteração da regra são os partidos grandes. Então, uma tendência de que os partidos menores, os nanicos, tenham, com menos recursos financeiros, né, diminuam ainda mais, né, tenham menor representatividade. Você deve lembrar que, se não alterar a regra do jogo, na próxima eleição também, em 2022, quando vão estar aí em disputa cargos de deputado federal, né, senador e tal, mas que deputado federal, que é o determinante para o fundo partidário, o tempo de TV, a regra prevaleça e isso também arroche um pouco mais, né, sufoque um pouco mais os partidos menores. Sim. Aí é quando o Yuri Dantas deu a contribuição dele, né, nesse debate, dizendo que isso, na opinião dele, é uma tentativa de evolução, né, da democracia. Há muitos partidos, há poucas ideologias, né, poucas fidelidades a esses partidos. Isso confunde muito mais a população, o eleitor, e ele considera que isso foi uma tentativa de melhorar. Aí, não sabe se vai dar certo, pode não dar, mas pelo menos se tentou alguma coisa. E eles destacaram também a questão da infidelidade partidária, né, Rosinha? Tem um trechinho da fala de alguns deles, a gente vai acompanhar. Agora vamos entrar um pouquinho na infidelidade partidária. Há dúvidas para tudo que é lado e discussão para tudo que é lado da questão da infidelidade. Queria que vocês colocassem o que é infidelidade partidária, o que é possível, o que não é possível aos políticos. A infidelidade partidária está justamente em sair do partido, trocar o partido por outro partido. Né? E aí você citou o exemplo aqui do deputado Saulo Viana, eu fico muito confortável em falar porque é meu cliente, né? Porque, na verdade, ele não saiu do partido, né? O partido que quis que ele saísse do partido, né? E aí a gente também tem que pensar na fidelidade como uma via de mão dupla, né? O partido também tem que ser coerente com as coisas que defende, né? Uma coisa que eu acho que precisa ser debatido também é a questão da democracia partidária, né? Do respeito às instâncias partidárias, do debate interno partidário, né? Você citou aqui o exemplo... poxa, mas eu quero ser candidato, mas o partido não vai deixar eu ser candidato. O partido não devia fazer isso, né? O partido tem que submeter todos os seus filiados a um processo ordinário de prévias, a convenção ser verdadeiramente uma disputa interna, você tem um processo seletivo interno no âmbito do partido. A falta de democracia partidária também gera uma infidelidade por parte do partido, né? O partido pode incorrer ali numa grave discriminação pessoal ao proibir o projeto político do seu filiado, que pode ensejar numa justa causa para que ele saia com conforto dessa agremiação partidária. Vocês querem acrescentar aí? Sim, em relação a essa questão da expulsão. Então, expulsão é um tema que, em relação à infidelidade partidária, a Justiça Eleitoral já tem uma posição de que, se o cidadão filiado ele não praticou a conduta voluntária de sair, não tem como o partido alegar infidelidade. Aí, Rose, mas falaram sobre essa questão da infidelidade partidária, Dr. Choi e também a doutora Maria. Não, todos os três falaram a respeito. Agora, assim, resumindo a ópera, eles deram aí que há um entendimento, né, claro, na legislação e na jurisprudência, de que o mandato é do partido, né? Não é possibilidades, e se discute também sobre candidatura avulsa, os candidatos participarem de uma eleição sem representação de um partido, porque o partido é a somatória dos votos que os candidatos daquele partido recebem, que vão dar a indicação de quantas vagas serão ocupadas nas vagas proporcionais, que é de deputado estadual, deputado federal e vereador, que é o que vai estar em disputa no próximo ano, na próxima eleição. No entanto, a legislação e a jurisprudência prevêem algumas brechas, né, para que os políticos, os parlamentares, saiam desse partido sem perder o mandato. Né? Há um entendimento legal que o mandato é do partido, mas há algumas brechas para isso. Então, a legislação prevê, segundo aí, o que foi debatido ontem nesse programa, a incorporação ou fusão de um novo partido, que é o caso da possibilidade do presidente Bolsonaro, né, criar um partido novo, aí, o Aliança pelo Brasil. A indicação na legislação se aquele parlamentar está sofrendo uma mudança substancial, um desvio reiterado, né, do programa partidário, uma grave discriminação pessoal, isso também prevê a possibilidade de ele trocar de partido sem perder o mandato, ou ainda uma carta de anuência.
O que a gente tem aqui? A gente teve na coluna, Arthur, nos últimos meses, né, discussões a respeito de casos concretos, né, que eles acabaram falando também, e recomendo as pessoas ouvirem em maior detalhe essa entrevista disponível nas redes sociais da Band, no site da Band também, né? O caso do Saulo Viana, né, que foi expulso pela Cidadania, e o partido entrou na justiça para pedir o mandato dele. Então, os três colocam que é muito claro, não há possibilidade de se expulsar e pedir o mandato, né? Quem expulsa não foi o candidato que trocou de mandato. É em caso do Dermilson Chagas, que o PP ameaça de expulsão. Só que o PP estava, como Dermilson Chagas, na oposição ao Wilson Lima durante a campanha. E o partido é que alterou o curso, não o candidato, não o parlamentar. Então, isso é uma brecha na situação do Dermilson Chagas, né? A gente já falou aqui da questão da criação de um novo partido. A lei é clara, quando se cria, tem um mês, mais ou menos, para filiar novos candidatos, novos parlamentares, né? Enfim, integrantes dessa sigla. E nesse um mês, essas pessoas que trocarem de partido, elas não correm risco de perder mandato. No entanto, elas não levam com elas o fundo partidário, não levam o tempo de TV e tudo mais que foi integrado, né, quando termina a eleição. Sim. E tem o caso aí do embate, né, entre o presidente da Assembleia, Josué Neto, e o presidente do partido dele, o Omar Aziz. A respeito, ele dizia que precisava de sair do partido, queria uma autorização do partido para sair. E o Omar Aziz dizendo que não dependia dele, né? Que a questão da fidelidade partidária é na vontade do presidente estadual do partido. E, os três colocaram aí a respeito de uma carta de anuência, que há uma jurisprudência a esse respeito, né, na Justiça Eleitoral, que quando o presidente do partido se compromete em não questionar, né, não questionar aquele mandato, o parlamentar tem aquilo como um aval, impossibilidade de o Ministério Público, por exemplo, requerer aquele mandato. O Yuri Dantas só salientou uma coisa, que jurisprudência é algo que quando muda, né, uma composição de um determinado colegiado, né, que julga aquelas questões, no caso o TSE, pode mudar também, né? Então sempre é a pior das opções. No entanto, colocam aí como uma brecha aí para essa questão. Acho que o programa todo é bem bacana, né? Sim, uma hora dúvida. passa voando, mas é bem legal esses esclarecimentos. E a importância, né, do Exclusiva, que muita gente tem destacado aí o programa, tem repercutido bastante, muita gente, inclusive, acompanhando no dia anterior a live do Facebook, tem alcançado bastante gente. Parabenizar toda a equipe do Exclusiva. Rose, rapidamente, nosso tempo é curto. Alejandro acusou Eliseu pelo assassinato de Flávio ontem? Teve algumas confusões ontem lá na delegacia onde o Alejandro está preso, e o que eu soube é que houve esse novo depoimento dele, que ele fala diretamente que a culpa é do Eliseu, e a defesa do Eliseu nega, né, que ele tem a participação na autoria, né, nos atos aí desse brutal assassinato, né, que a gente falou já, o inquérito não dá muitas respostas, né? Houve uma audiência de custódia ontem, a tentativa do Alejandro, portanto, de ser solto daquela prisão preventiva, e isso foi negado pela Justiça. Obrigado, Rose, pelas informações. Ótimo dia para você. Bom dia. Todos os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais.
Quer renegociar sua dívida com taxas diferenciadas? Vem que dá! Do dia 2 a 6 de dezembro, você vem no Banco do Brasil e aproveita a Semana da Negociação e da Orientação Financeira. Uma semana inteira para regularizar sua vida financeira com condições especiais. E você ainda pode fazer tudo isso pelo aplicativo ou pelo site. Procure por Solução de Dívidas no menu do aplicativo ou acesse bb.com.br/renegocie. Vem renegociar, vem que dá. Banco do Brasil, mais que digital. Agora em Manaus, 8h43, 8h43 na capital amazonense, faltando 17 minutinhos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você acompanhando a Band News Difusora FM, o Band News Manaus, te fazendo companhia com muita informação e, claro, contando com a sua participação por meio do nosso WhatsApp, que é o 99351-9370. E a gente segue com as principais informações desta terça-feira. Protesto contra a violência é organizado por grupos de mulheres na capital. Fala Ricardo Chaves. Os coletivos e organizações de mulheres de Manaus preparam ação pelo fim da violência contra a mulher. A atividade é inspirada na performance em letra realizada e composta por um grupo de mulheres chilenas. Em Manaus, a manifestação está marcada para o próximo sábado, 7, no Largo São Sebastião, a partir das 3 da tarde, no centro de Manaus. A movimentação integra os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A repercussão dos incêndios florestais no estado do Pará. Fala, Gabriele Moura. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar do DEM, fez um alerta ao governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, sobre os incêndios florestais na região em setembro deste ano. Em áudios divulgados pela ONG Repórter Brasil, o político diz que as queimadas na região foram causadas por, abre aspas, gente tocando fogo para depois fazer loteamento, fecha aspas. A fala do prefeito contraria o inquérito da Polícia Civil, que prendeu na semana passada 4 brigadistas voluntários acusados de atear fogo na floresta. E agora as informações de Brasília, com João Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, se for o caso, conversará com Donald Trump sobre o reestabelecimento de taxas sobre a importação pelos americanos de alumínio e aço brasileiros. As empresas americanas não precisam pagar 25% a mais sobre o preço original, mas isso desde que fique comprovada a falta de matéria-prima no mercado americano. A animação do setor na época foi substituída por preocupação após o anúncio de Trump pelo Twitter. O reestabelecimento da taxa é uma forma de reação à desvalorização do real, segundo o presidente norte-americano. 8h45. Falta de estrutura é o principal problema identificado em hospital que trata o câncer no Amazonas. As informações com Alex Ferreira. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, FCCOM, tem 50 itens pendentes de melhorias. A maioria é na questão estrutural. Na questão ambiental, a Fundação também possui pendências, como, por exemplo, a estação de tratamento de esgoto, que está totalmente desativada. Na última semana, houve uma reunião entre o Ministério Público do Amazonas, MPE, e representantes da Secretaria de Estado da Saúde, SUSAM, para verificar a execução das medidas, e foi constatado que nenhuma providência para melhoria estrutural foi tomada. A promotora de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos à Saúde Pública, Silvana Nobre, fala sobre os problemas na organização de serviços da FCCOM e estruturais. Na organização de serviço, a gente vai ter que os fluxos de serviços não foram estabelecidos por meio de procedimentos operacionais padrões. Temos uma vistoria do Corpo de Bombeiros que considera a unidade inadequada, tendo em vista que ela não tem um sistema de combate a incêndio efetivo. A irmã de um paciente da unidade que prefere não se identificar afirmou à reportagem da Band News Difusora que a estrutura na unidade não é boa. Outra reclamação é referente ao atendimento de alguns profissionais. É um melhor atendimento e que socorra ele quando ele estiver passando mal. Não só ele, mas todo mundo que está precisando. Que não é só ele que está aí dentro, é várias pessoas e todos precisam de ajuda. Uma que ajuda, a outra não ajuda. Se o de hoje é bom,
bom e o de tarde já não presta, já é ruim, já não quer ajudar. Em relação à questão ambiental, a promotora Silvana Nobre afirma que a produção de esgoto e resíduos de saúde são despejados diretamente no Igarapé, nas proximidades da fundação. Então, é sangue, é tudo que você imaginar de líquido é jogado in natura no Igarapé. Isso aí eleva o grau de contaminação dos nossos igarapés também, porque para lá também vai a própria química que é utilizada na quimioterapia e em todos os outros procedimentos. O estado do Amazonas foi condenado em primeira instância em 2016 e em segunda instância em 2017. Com o trânsito em julgado, a decisão judicial deve ser cumprida e o estado não pode mais recorrer. A Secretaria de Estado de Saúde informa que apresentou, na reunião da semana passada, um relatório com todas as medidas que estão sendo tomadas para o cumprimento dos 50 itens relativos às mudanças sugeridas em sentença. De acordo com a Suzan, 27 itens já foram cumpridos e informados para avaliação do Ministério Público Estadual. Dentre os itens que estão em andamento, por exemplo, está a troca das mangueiras de incêndio que chegaram à Fundação na última quinta-feira e nesta semana serão instaladas. A Secretaria de Saúde ressaltou que trabalha para melhorar a qualidade do atendimento aos usuários e a oferta de serviços na unidade hospitalar. É complicado, né, essa situação, principalmente no atendimento. A demanda é sempre muito grande, ainda mais tratando do câncer, onde não é só a população aqui de Manaus, é a população de todo o Amazonas e mais alguns estados aqui da região norte que a Fundação SECOM atende. Não é fácil. Tem uma pessoa da família que já passou pelo tratamento, foi muito bem atendido, por sinal. A estrutura é muito boa no que diz respeito ao atendimento. Até o final do tratamento, pelo menos, essa pessoa não teve um ai para dizer a respeito disso. Mas, infelizmente, isso não é com toda a população, não é com todos os pacientes que acontece. E essa falta de estrutura relatada chega assusta. Sem dúvida, gente, 50 itens, aqui. Imagina, 50 itens pendentes de melhoria da Fundação. E a gente espera que seja realmente revista essa situação e colocado em prática todos esses itens que estão precisando dessa estrutura ser melhorada. Quero agradecer aqui a participação do nosso ouvinte final de telefone 1109. Ele mais cedo falou aqui de um acidente que aconteceu entre duas motocicletas na rua Natan Xavier. Ele disse que pessoas ficaram lesionadas, foram atendidas por uma equipe do SAMU, que já foram encaminhadas a unidades de saúde da capital. Ele tirou foto da situação nossa. Os dois motociclistas se bateram mais forte, ficaram mais feridos. Os garupas, mulheres, também ficaram feridas, mas não na gravidade, pelo menos aqui pelas fotos, como os motociclistas. Então, chamar a atenção, muitos acidentes envolvendo os motociclistas na capital amazonense. Aqui no mapeamento ainda aparece essa ocorrência, mas o trânsito já foi liberado. Mais cedo o trânsito estava com forte retenção na Natan Xavier nos dois sentidos, mas agora o trânsito já foi liberado e apenas ainda o atendimento à ocorrência, já que envolveu pessoas lesionadas, com certeza perícia da Polícia Militar foi acionado para atender esta ocorrência. A gente chama atenção principalmente nesse período de fim de ano, onde geralmente aumentam esses números, né, de acidentes em rodovias, nas ruas da cidade, acidentes com motocicletas, com veículos de passeio. Portanto, muita atenção, você do volante. O trânsito pode até melhorar agora nesse mês de dezembro com as férias das crianças, de faculdade. Algumas empresas, inclusive, entram de férias coletivas nesse período. E aí você vê uma pista tranquila, livre, e aí você se sente no direito de pisar no acelerador. Não é assim, né? E eu queria saber onde está escrito, se é que tem lei, e quem tem carro mais caro pode estar passando por cima dos outros. Não existe essa lei. Só lembro de Dona Mercedes, a mãe do jornalista Ricardo Boechat, que morreu, e ela falou isso num desabafo lá ainda no cemitério, se eu não me engano, ou na hora que estavam velando o corpo dele. Ele disse, eu queria saber onde está escrito, qual é a lei, né, que diz que as pessoas que têm carro mais caro podem estar passando por cima de outro. Não existe isso, gente. Então tem gente que só porque está com carro mais caro na rua, acha que pode passar
na frente de todo mundo, acha que pode atropelar os outros, e não é assim que funciona. A gente tem visto isso cada vez mais. Não são todos, não quero generalizar, mas a gente tem visto e muita gente reclamando que pessoas que têm um carro maior e mais caro acham que têm preferência no trânsito. E não é assim que funciona. Quantas vezes um caminhão já não me fechou, hein? Eu não digo um que caminhão, são os carros mais caros. Picape. Isso, eu estou falando de carro, mas não estou falando de caminhão, de carreta ou de ônibus. Estou falando de gente que tem um poder aquisitivo mais alto, que tem um carro mais caro e acha que pode estar passando por cima dos outros. E não gostam de respeitar principalmente as faixas de pedestres. A gente tem observado isso, não só eu, mas como muitos motoristas. Então, gente, pé no freio, mas calma. Né? O trânsito foi feito para todos, para os motoristas e pedestres, e a gente precisa respeitar as leis de trânsito, não as leis de quem tem mais dinheiro, porque no final das contas, na justiça, a gente espera que seja igual para todo mundo, que também não funciona muito bem, mas a gente espera. Então é incrível, eu só lembro da dona Mercedes falando sobre isso, esse desrespeito de achar que você tem um poder aquisitivo maior e merece mais atenção, e não é assim que funciona. E cresce o número de embarcações envolvidas em acidentes nos rios do Amazonas e fiscalização será intensificada na cidade. Os detalhes com Gabriele Moura. De janeiro a novembro deste ano, foram registrados 56 acidentes envolvendo embarcações nos rios do Amazonas. O total de acidentes durante todo o ano de 2018 somou 64 ocorrências. Os dados são da Marinha do Brasil, responsável por fazer a segurança na área fluvial. O tenente Felipe Queiroz explica que a imprudência é uma das causas para acidentes fluviais. A inobservância com relação às normas da autoridade marítima, que são publicações emitidas pela Diretoria de Portos e Costas, que estabelecem uma série de requisitos e procedimentos de segurança que um comandante e sua tripulação devem observar por ocasião da navegação. A aposentada Francisca Alencar diz que a imprudência dos condutores gera perigo para ela, que se sente insegura com a superlotação. Eles não estão nem aí, eles embarcam tudo, enchem a lancha, não estão preocupados com segurança. Tem que ter segurança. Colete tem que ter, eles têm que ter, né? Tratar as pessoas bem. Tem que ter fiscalização direta, com certeza, minha filha. Tenente Felipe comenta que as fiscalizações serão intensificadas no período de fim de ano. Fiscalizando e abordando embarcações. Essa inspeção naval, ela acontece todos os dias da semana. O escopo da fiscalização é documental e material. Então, é observar a questão da documentação. Né? Todas as embarcações passam pelo mesmo escopo, é importante salientar isso. Assim que passou-se essa etapa de fiscalização documental, nós passamos para o escopo material e de equipagem, que é observado colete, salva-vidas na embarcação, o quantitativo. Quando ocorrem acidentes entre embarcações e a Capitania dos Portos toma conhecimento, é enviada uma equipe de perícia ao local para colher dados e após isso é instaurado o inquérito. Dependendo da ocorrência, o inquérito dura cerca de 90 dias a um ano. Embarcações irregulares podem ser denunciadas pelo número 180. 8 horas e 55 minutos. Vereadores têm até hoje para entregar as emendas da Lei Orçamentária de Manaus. A reportagem é de Maurício Max. Após prorrogação de prazo, vereadores de Manaus devem apresentar nesta terça-feira emendas à Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual. É a segunda prorrogação de prazo feita pelo presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, do PSDB. A data inicial de apresentação seria na última sexta-feira, dia 29. O pedido foi feito pelos vereadores Everton Vanderlei, do Podemos, Elias Emanuel, do PSDB e Irã Nicolau, do PSD. Segundo eles, vários institutos e organizações procuraram os gabinetes para solicitar ajuda por meio das emendas impositivas no prazo final. O presidente da Casa, Joelson Silva, do PSDB, afirma que os vereadores devem correr contra o tempo, já que a votação pode acontecer na próxima semana. Ele pediu o empenho dos vereadores, porque a partir desse momento, como a gente dilatou o prazo mais do que deveria, a gente vai precisar, juntamente com os vereadores que são presidentes de comissões e membros de comissões, que eles possam dar celeridade também nos seus pareceres e trabalharem aí, entrar pela tarde, pela noite, enfim. A gente dá uma celeridade
celeridade mais rápida para a gente poder, eu acho que votar esse orçamento lá pelo dia 12, no máximo dia 13. O orçamento da Lua está previsto em 6,2 bilhões de reais em 2020, valor 21% maior que o orçamento de 2019, que foi de 5,1 bilhões de reais. O secretário municipal de Finanças, Lourival Praia, diz que parte dos recursos é proveniente de transações do país e do estado. Desse total, nós temos recursos de operações de crédito, de convênio e recursos de transferências de fundos nacionais e um pouco de estaduais. A lei orçamentária anual prevê a receita e define as despesas do município de Manaus para o próximo ano. Após votada em plenário, a LOA será enviada para a sanção do prefeito Arthur Neto, do PSDB. Os vereadores não podem entrar no recesso até que os orçamentos sejam encaminhados para o Executivo Municipal. Na ponta do lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, por que o senhor diz que investimento em ações, para ser seguro, deve focar no longo prazo? Olha, Felipe Bueno, é importante a gente entender a magia da boa valorização das ações no longo prazo. Atenção, amigo ouvinte, deixa eu repetir, isso é importante para a tua prosperidade. É importante nós compreendermos o que está por trás da magia da boa valorização do investimento em ações no longo prazo. O que acontece com o mercado acionário no curtíssimo ou no curto prazo? Até porque a Bolsa de Valores brasileira é uma bolsa bem movimentada e dela também participam players internacionais, investidores internacionais, né? Quando você tem determinadas notícias bombásticas no cenário internacional, às vezes no cenário nacional também, né? Elas funcionam muito no sentido de especulação, né? Então você que comprou uma boa ação de uma boa empresa, de repente num dia cai porque apareceu aí um vídeo na internet do neto do Bin Laden, que ele tá falando que vai vingar a morte do avô e a morte do pai e não sei o que lá e tal, e naquele dia as bolsas caem no mundo todo, elas caem no Brasil também, a ação da boa empresa brasileira que você tinha comprado se desvaloriza, mas aquilo é um boato, aquilo é uma coisa que vai passar, tá? O que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, se você escolher uma boa ação de uma boa empresa, bem estabelecida, num bom setor da economia, uma empresa bem gerida e lucrativa ao longo do tempo, não tem por que o valor da sua ação segurar uma desvalorização. Vai haver uma natural valorização, até porque se ela começa a desvalorizar, os players internacionais, eles olham essa ação e dizem assim, tá barata, empresa boa no Brasil, pô, baita banco, pô, baita empresa de varejo, pô, baita empresa de mineração, tá barata. Eles entram comprando, quando eles entram comprando, recompõem o preço e no longo prazo, onde se dilui as especulações de curtíssimo, curto ou às vezes até médio prazo, no longo prazo, o que a ação mostra é o valor diferenciado da empresa diferenciada que está por trás dela, que dá fundamento a ela, e você então acaba tendo uma rentabilidade diferenciada nos seus investimentos bem feitos, bem escolhidos, de ações a longo prazo. Espere amadurecer e vai te dar prosperidade radical, aquela que vem da raiz para a sua vida financeira, cuja fórmula nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vamos dar uma virada na sua vida financeira e vamos prosperar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Você ouve Band News Manaus. 9 em ponto na capital amazonense. A gente segue em mais um bloco com as informações e atualizações do seu noticiário. Povos indígenas fazem protesto hoje em Manaus. Mais detalhes ainda neste jornal. 100 das 500 unidades da etapa A do Conjunto Cidadão Manauara 2, na Zona Norte, serão destinadas para moradores que foram vítimas do incêndio no bairro Educandos, na Zona Sul, em 17 de dezembro do ano passado.
O anúncio foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, do PSDB, durante uma reunião com os moradores no auditório na sede da prefeitura. O auxílio aluguel também foi prorrogado por mais 6 meses. A Força Tarefa de Intervenção Penitenciária permanece por mais 60 dias no estado de Roraima. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a autorização em caráter excepcional e a contar de 30 de novembro deste ano até o dia 28 de janeiro de 2020, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. De acordo com o documento assinado pelo ministro Sérgio Moro, a Força Tarefa deve exercer atividade e serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. O novo presidente da Funarte, a Fundação Nacional de Arte, Dante Mantovani, afirma que as músicas de rock levam ao aborto e ao satanismo. O maestro tem um canal de vídeos na internet para tirar dúvidas sobre música clássica e compartilhar teorias da conspiração. A Funarte mantém espaços culturais como o Teatro Cacilda Becker, no Rio de Janeiro, e o Teatro Plínio Marcos, em Brasília, e atua no fomento à cultura brasileira com prêmios e editais. Pensa Manaus. Segurança. Com Mauro Espósito. Nove horas e 2 minutos. Hoje no Pensa Manaus Segurança, nós vamos falar sobre golpes na internet. Mauro Espósito deixou a coluna gravada no Pensa Segurança e ele começa destacando sobre os golpes praticados na internet que podem crescer nesse período de fim de ano. Veja, temos que tomar muito cuidado nesse período de final de ano. As vendas crescem, a motivação das pessoas em adquirir bens é muito grande. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque realmente vai crescer o número de golpes praticados pela internet. Aquilo que veio para facilitar a vida da gente está se tornando um transtorno, porque os golpes crescem monstruosamente. Dr. Mauro fala também como a população pode identificar quem está sendo ou foi vítima de golpe na internet. Para identificar como está sendo vítima ou foi vítima de golpe pela internet, basicamente a gente tem que tomar cuidado com essas situações de aquisição de bens de segunda mão, né? O bem que não é adquirido diretamente na loja, de primeira mão, ele sempre pode ser passível de uma fraude, né? Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso, principalmente quando os preços estiverem muito abaixo dos preços de mercado. A pessoa verifica lá que o valor da mercadoria está bem abaixo do preço, não vá direto nisso não, porque pode ser golpe. Aliás, é o tipo da coisa que a gente já tinha isso daqui desde épocas passadas, quando existiu o conto do vigário, né? O indivíduo querendo se aproveitar das facilidades e, com isso, acaba sendo enrolado numa situação pior. A gente tem aqui um exemplo de um ouvinte que, inclusive, interagiu conosco, dizendo que comprou um celular num site, né, online e foi até um shopping da cidade para levar o dinheiro. Quando ele chegou em casa, recebeu uma ligação da Polícia Civil dizendo que o celular era roubado e ele estava sendo rastreado. Ele disse que poderia ser trote, mas inclusive foi à delegacia e soube que poderia ser indiciado por receptação, que é a pessoa que compra algo roubado ou faz parte de furto. O Dr. Mauro também esclareceu sobre este assunto. Quanto a essas compras na OLX, todos esses sites que vendem são intermediários de terceiros. Então, é outra coisa que se tem que verificar. O site não se responsabiliza ele apenas anuncia a venda, né? Ele não é o responsável, portanto, é outra coisa que a gente tem que verificar. E o crescimento desse tipo de sites, Mercado Livre, OLX, é muito grande, né? Então,
aqui estão anunciando coisas impossíveis de serem praticadas. Dr. Mauro também dá dicas para quem vai comprar algo pela internet e como fazer para denunciar. Olha, quem for comprar alguma coisa pela internet, primeiro de tudo, tem que verificar o nível de satisfação dos clientes anteriores. Se não verificar o nível de satisfação dos clientes anteriores, verificar que já houve aquisição anterior e que foi cumprida a meta de entrega, o camarada pode realmente perder o dinheiro que vai empregar na aquisição deste bem. E, sabendo que foi vítima já dessa situação, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar a Delegacia de Crimes Cibernéticos, né? Aqui no Amazonas nós temos uma funcionando muito bem, né? Então não resta dúvida que precisa denunciar, e quanto mais rápido ele fizer isso, vai evitar que outras pessoas incautas caiam nesse golpe, né? A gente agradece aqui a participação do Dr. Mauro, que também destacou sobre a importância de ficar atento, principalmente nesse fim de ano, com questões de roubos, assaltos e também golpes na internet. E, finalizando, eu creio que todos nós devemos tomar muito cuidado nesse período. Veja, o que existem de aproveitadores não está mais ou menos delineado no quadro atual. Mas nós temos que tomar muito cuidado por causa do quê? Aproveitando esse momento, são inúmeras as pessoas que estão postando objetos roubados e outras coisas dessa natureza para serem vendidos pela internet. Então, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Vamos verificar primeiro o nível de satisfação de clientes anteriores. Se não houver isso, por favor, não façam essa aquisição. Aí, só lembrando que você que acompanha todas as terças-feiras a coluna do Pensa Manaus Segurança, agora pode conferir acessando o site bandnewsdifusora.com.br e ouvir a qualquer momento. 9h08, indígenas de diversos povos e regiões se mobilizam pela terceira vez, aliás, este ano, em ato de resistência e de visibilidade da causa durante a 5ª Marcha Indígena do Amazonas. Durante uma coletiva de imprensa, ontem foram apresentados questionamentos ao governo do estado sobre qual é a política planejada e adotada para os povos no Amazonas, uma vez que direitos conquistados vêm sendo desrespeitados. É o que diz o representante da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, Turi Saterê. E hoje a Fundação Estadual do Índio está sem recursos, a gente não vê um projeto para os povos indígenas de política pública mesmo, né? Então a gente percebe que o governo do estado hoje não tem um projeto, não tem um programa de vida para nós, né? Então a gente está aqui para cobrar esse momento. A representante do Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas, Cristina Baré, afirma que o movimento cobra respostas do governo em relação a promessas não cumpridas. Nós tivemos 2 marchas, né? A primeira fomos recebidos pelo vice-governador, a segunda também. E durante esses 2 eventos foi apenas feito promessas. E o objetivo era nos dar resposta e nós estamos aqui. Então estamos aguardando até hoje ainda a resposta para uma audiência com o governador para que ele possa esclarecer o porquê desses não acontecimentos. O coordenador das organizações e povos indígenas do Amazonas, Enilton Mura, diz que um dos principais pontos discutidos é a saúde. A questão também da saúde. Ultimamente saiu agora no dia 25 de novembro uma MP, a 890, que começa a tirar o direito, né, assegurado por lei, nossos direitos, que foi uma luta das nossas lideranças da saúde indígena. E nós não permitimos um retrocesso. O evento é realizado por 14 organizações. A concentração acontece hoje às 3h da tarde na Praça da Saudade, no centro, seguindo pela Avenida Eduardo Ribeiro e chegada na Praça do Congresso. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania informa que a pauta indígena faz parte das articulações da pasta. Nos primeiros 7 meses deste ano, a Sejusc atendeu cerca de 17 mil indígenas,
com ações de cidadania em municípios do estado. A secretaria informa ainda que está sendo discutido o processo de articulação para a criação de um conselho indígena. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Tem duas ocorrências bem próximas uma da outra, uma na Monsenhor Coutinho e a outra na Ferreira Pena. Atenção, você condutor que circula na área central da cidade, duas ocorrências, o que tem gerado pequenos congestionamentos neste trecho. Ainda no centro da cidade, a Ferreira Pena também tem congestionamento. Atenção, você condutor, e é em quase toda a extensão da via. Parece aqui meio quilômetro de retenção. Destaco a rua Luiz Antoni, que também tem forte retenção. E na saída da Leonardo Malché, condutor enfrenta pontos de retenção para quem sai da Cachoeirinha e segue em direção ao centro da cidade. Eu estava olhando aqui a Avenida Maceió. Que trânsito é esse na Avenida Maceió, Isso. sentido bairro centro? Trânsito intenso e com lentidão, já quase a partir da rotatória da Fundação Dr. Thomas. E essa retenção, esse trânsito pesado, segue até o cruzamento com o Boulevard Álvaro Maia. O Boulevard tem um trânsito intenso, alguns pontos também de retenção nos dois sentidos da via, mas principalmente quem vem da Avenida Brasil, sobe o viaduto do Boulevard, já se depara com um trânsito mais lento. Essa lentidão segue até um pouquinho passando o Hospital Santa Júlia e outro ponto de retenção de semáforo, o condutor vai encontrar no cruzamento com a Major Gabriel. Então, muita atenção, condutor, nesta área da cidade. E Arthur, receba aqui a participação do nosso ouvinte por meio do WhatsApp. Bom dia, aqui é o senhor Marcelo Moraes. Sua mensagem de texto diz o seguinte: eu estive recentemente internado na Fundação SECOM e posso dizer que eu recebi um atendimento de excelência por parte dos funcionários. As instalações são ótimas, o atendimento e a atenção ao paciente são frequentes, a alimentação é de primeira qualidade. Eu só tenho a agradecer aos funcionários da Fundação SECOM. E é o que falei. Tem gente que fala muito bem, que não fala um ai, dizendo que todo atendimento, todo tratamento foi muito bom. Mas eu acredito assim, como a demanda é muito grande, fica a desejar com algumas pessoas. Deve ser isso, é por isso que o Ministério Público também está em cima da Secretaria de Saúde, para que esse tratamento de excelência possa chegar a todos os pacientes que procuram atendimento na Fundação SECOM. E se há esse atendimento de excelência, vamos manter isso, né? Vamos manter isso, que o governo do estado dê oportunidades para que o atendimento melhore e que esses itens que faltam, né, que foi destacado aí na reportagem, que sejam melhorados, que cheguem os itens. Se falta equipamento, que os equipamentos cheguem com uma velocidade e que o atendimento melhore cada vez mais. E a gente receba esse tipo de mensagem de pessoas parabenizando as unidades e não somente as mensagens de pessoas reclamando do atendimento, reclamando da estrutura, reclamando de que esteve na fila de uma cirurgia e teve um parente que faleceu. A gente não quer receber esse tipo de mensagem, sim pessoas parabenizando, e que o governo observe isso e melhore o atendimento nessas unidades. 9h15. Governadores e parlamentares buscam aprovar pautas antes das férias no Congresso em Brasília. Ricardo Viula tem os detalhes. Com o ano acabando, o governo corre contra o tempo para aprovar um pacote de medidas provisórias antes de os parlamentares saírem de férias. Entre as MPs que podem ser votadas ainda nesta semana na Câmara, está que transferiu o antigo COAF do Ministério da Economia para o Banco Central, onde o órgão passou a se chamar Unidade de Inteligência Financeira. Desde a criação, o COAF sempre esteve vinculado ao então Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia. No início deste ano, uma outra medida provisória implantou o ainda COAF no Ministério da Justiça, mas quando a MP passou pelo Congresso, os parlamentares devolveram um órgão para o Ministério da Economia. Meses depois, em agosto, o presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória inaugurando a Unidade de Inteligência Financeira no Banco Central. A justificativa foi a de blindar o órgão contra a interferência política em investigações envolvendo crimes de colarinho branco. Para diminuir resistências entre os parlamentares, o relator dessa MP no Congresso, deputado do PSD, Reinhold Stefanes Jr., explica que o parecer final acatou sugestão prevendo antídoto contra eventuais vazamentos de dados financeiros sigilosos de pessoas e empresas suspeitas. Abertura de processos
determinar para a verificação de quem vazou a punição de quem vazou a informação. Que hoje, infelizmente, fica dito pelo mundo, ninguém sabe quem vazou, por que vazou. Apesar de estar pronta para análise no plenário, existe o risco de a MP não ser votada antes de perder a validade no próximo dia 17 de dezembro. Entre os motivos está a cobrança de deputados federais pelo dinheiro das emendas parlamentares, como destaca o líder do Cidadania na Câmara, Daniel Coelho. Existem demandas de alguns partidos sobre não cumprimento de acordos e transferência de recursos para os estados. Então, esse conjunto de erros e de dificuldades, sem nenhuma dúvida, enfraqueceram a força do governo para conseguir pautar suas matérias. Em outra frente, o futuro do COAF aguarda a conclusão do julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o compartilhamento de dados sigilosos entre órgãos de controle financeiro e o Ministério Público. Os ministros já decidiram a favor do repasse total das informações confidenciais sem aval da Justiça, mas falta ainda definir as regras, o que está marcado para ocorrer nesta quarta-feira. Sua viagem, com Ricardo Freire. Dias, as famílias vão se reunir para comer peru e discutir sobre passas no arroz, ou política e passas no arroz. Mas e quem vai estar longe de casa, longe de sua cidade nessa noite de Natal? Essa é uma situação que muita gente não prevê quando marca viagem para essa época. Só quando chega perto da data é que se dá conta. E onde que a gente vai jantar na noite do dia 24? Onde que tem ceia de Natal? Olha, 24 de dezembro é a noite mais encrencada do ano para você estar fora de casa, no Brasil, na América Latina ou na Europa. Tudo fecha cedo para os funcionários irem comemorar o Natal em suas casas e pouquíssimos restaurantes abrem. Aqui no Brasil, só quem não enfrenta perrengue são os hóspedes dos resorts, que não apenas funcionam como fazem ceias de Natal, e também as pousadas e hotéis que têm restaurantes. Esses restaurantes normalmente funcionam mesmo na véspera de Natal. Se você for religioso ou curioso, pode se informar sobre as missas do Galo na cidade onde você estiver. De repente tem alguma bem especial, tipo com coro ou com organista ao vivo. Já a parte da ceia, eu acho impossível de reproduzir em restaurante. Você pode até achar restaurantes que funcionem na véspera e sirvam um menu, entre aspas, natalino. Mas, na minha opinião, isso vai ser só um jantar bem mais caro do que sairia um jantar no mesmo restaurante em outro dia. A sugestão que eu sempre dou é fazer uma ceia piquenique no hotel. No dia 23 ou na manhã do dia 24, você vai ao mercado principal da cidade ou a delicatessens bacanas e compra coisinhas deliciosas para comer e beber no hotel, transformando a cama numa mesa de Natal. E se tiver num país frio, usando o parapeito da janela para gelar o champanhe. Daí é só usar o Wi-Fi para fazer uma ligação de vídeo. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica, com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove da manhã, 20 minutos. Obrigado a todos que estão acompanhando, compartilhando o Dial 93.7 nesta manhã na capital amazonense de 28 graus, sensação térmica de 32. Será que tá bom o clima, Samara? Tá muito quente. Quem vem de fora, quem vem do sul, o que será que pensa? De 28 fugindo graus. do frio de lá, que é um calorzinho por aqui. Fazer como os norte-americanos que chegaram domingo, saíram ontem, estão fugindo do frio, né? Tá um frio danado lá nos Estados Unidos, muita neve. E com certeza eles devem estar fugindo do frio para estar por aqui. E de madrugada, você olhando o cruzeiro aí, qual é a imagem? Lindo, maravilhoso. Eles Bom foram demais, embora né? ontem à tarde, mas muito bonita a chegada deles e ainda na madrugada, quando está escuro ainda, ver todo iluminado. Nossa, é bonito. Eu vi, Bacana muito mesmo. bom mesmo. E a gente atualiza as informações, só lembrando que você participa, 993-519370, sobre trânsito, sobre reclamações, e a gente busca a resposta para você. As exportações no estado do Amazonas, fala Tauane Costa.
Produtos como concentrados de bebidas e aparelhos receptores de radiodifusão foram os mais exportados para países como Venezuela e Argentina no mês de outubro. O faturamento soma 55,957 milhões de dólares, um crescimento de 0,25% em relação a setembro de 2019. Os dados são da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT. Em comparação com outubro de 2018, a queda nas exportações é de quase 30%. O vice-prefeito de Porto Velho, Edgar Tonial, é um dos alvos em operação do Ministério Público deflagrada na manhã de hoje. A operação denominada Boi Gordo investiga esquema de uma organização criminosa envolvendo a prática de crimes contra a administração pública, como corrupção ativa e passiva, falsidades ideológica e documental, dentre outros crimes. O nome da operação faz referência ao vice-prefeito, que é conhecido como Edgar do Boi, mas ainda não está claro o envolvimento dele nas investigações. O caso do ex-presidente Lula, a manchete de Gilberto Echauri. A defesa do ex-presidente Lula solicitou ao Supremo Tribunal Federal a anulação da condenação do petista em 17 anos e 1 mês de prisão no caso do sítio de Atibaia, que foi determinada pelo TRF4 na semana passada. No pedido apresentado ao ministro Edson Fachin, relator dos casos da Operação Lava Jato, a defesa do ex-presidente argumentou que ele foi submetido a um constrangimento ilegal, tendo em vista que o caso foi julgado mesmo diante de outros recursos ainda pendentes de análise. O Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresce 0,6% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O resultado foi divulgado hoje no Rio de Janeiro pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o PIB teve crescimento de 1,2%. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica vai falar hoje sobre a possível candidatura do ministro Sérgio Moro à vice-presidência. Na base do Bolsonaro tá uma confusão isso. Conta pra gente, Mônica, bom dia. Pois é, Barão, bom dia a todos. Pois é, uma articulação que à primeira vista pareceria consensual, né, Barão? Mas já racha a base do governo do Bolsonaro, que é essa articulação que pretende viabilizar o ministro Sérgio Moro como candidato a vice-presidente. Uma parte da bancada de apoio do presidente, por incrível que pareça, Barão, rejeita a ideia, a começar por setores da bancada dos evangélicos, que pretendem eles mesmos emplacarem um vice do Bolsonaro. O que diz, por exemplo, o deputado Marcos Feliciano, de São Paulo, que é evangélico e que é lembrado também como um possível vice? Ele afirma que o Moro, apesar dos seus méritos, não soma nada, segundo ele, numa chapa presidencial, não dá a Bolsonaro um voto a mais, além dos que ele já tem de uma base eleitoral que o Marcos Feliciano define como conservadora, né, de eleitores conservadores, já que esses eleitores naturalmente já estão com o Bolsonaro, segundo ele. De que precisa o presidente? De votos de um grupo que não é o dele, o conservador. Que grupo seria esse? Dos evangélicos, justamente, que precisaria, de acordo com eles, ser fidelizado. Um eleitorado que estava com o Bolsonaro, uma parte, né? Mas que precisaria ser fidelizado e que será muito disputado na campanha eleitoral. Então, o Moro, né, Barão, ele volta a viver essa situação até meio esdrúxula, né? Contraditória. Quer dizer, do lado de fora da política, uma parte muito grande do eleitorado, forte do eleitorado, ele é aplaudido, festejado, apoiado, desfila em vários ambientes sob aplausos. Agora no show do Roberto Carlos, o próprio Roberto Carlos chamou aplausos a ele, as pessoas aplaudiram. Já em Brasília, ele encontra pedras variadas no caminho, né? Não apenas de adversários, mas agora, como a gente vê, até de aliados, pelos mais diversos motivos. Agora, você diz, né, Barão, com tanta antecedência, vai se começar a falar já em vice? Pois é, assim que funciona a política. E o próprio governo já soltou esse balão de ensaio, né? Ministros do próprio Bolsonaro já soltaram esse balão de ensaio. Porque, além de tudo, o Moro, quer dizer, seria naturalmente indicado para o Supremo Tribunal Federal, mas parece que há uma dificuldade muito grande de o nome dele ser aprovado no Senado, que é quem decide, né,
quem tem a palavra final aí de quem vai ou não para o Supremo Tribunal Federal. O presidente indica e o Senado tem que aprovar. E a dificuldade seria grande. Então precisa achar um lugar aí para o Moro nesse universo político, nessa nova atividade dele, né? Então começa-se a dizer que ele poderia ser vice. Seria até uma forma de evitar que ele seja mesmo candidato, né, Barão? Porque acho que partido não faltaria querendo lançar o Moro candidato. Vamos ver o que vai acontecer. Mônica Bergamo volta amanhã nesse mesmo horário conversando com a gente. Um beijo, Mônica. Até lá. Um beijo, até amanhã. 9h27. As exportações de produtos somam um faturamento de mais de 55 milhões de dólares no Amazonas. Os detalhes com Tawane Costa. As exportações do Amazonas registram queda de quase 30% comparando o mês de outubro deste ano com o mesmo mês do ano passado. Apesar disso, o faturamento soma 55,957 milhões de dólares, um crescimento de 0,25% em relação a setembro de 2019, segundo o levantamento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDECT. Os principais destinos do que foi produzido aqui no estado são a Venezuela e a Argentina, equivalentes a 35,49% das exportações. Produtos como concentrados de bebida e aparelhos receptores de radiodifusão foram os mais exportados. O gerente do Centro de Negócios do Amazonas, Marcelo Lima, considera que os números representam avanços na economia. Esse acréscimo, isso daí é uma amostra de que o estado do Amazonas, as exportações do estado do Amazonas, é um indicador de que a nossa economia está respondendo, esperando a crise, né? Onde as nossas exportações estavam abaixo, né? Quanto aos municípios do interior, Itacoatiara foi o maior exportador com participação de 23,70%. O principal produto exportado foi soja com destino à China. O colunista e economista da Band News Difusora, Marcos Evangelista, afirma que os registros no setor são positivos. No momento que nós temos um alto índice de importação, representa que nós estamos aí produzindo cada vez mais. Então isso reflete que as indústrias estão aí no ápice de produção, alavancada pelo momento, que é final de ano, onde as grandes distribuidoras fazem seus pedidos para atender a demanda aí do mês de dezembro. As importações do estado na comparação a outubro de 2018 registram um crescimento de 7,65%. O presidente Figueiredo foi o segundo maior importador. 9h29. Seu Felício se manifestando aqui, Arthur. Ah, é? Ele falando aqui na sua mensagem de texto. Não é só os americanos, os turistas, nessas que estão se dando bem, né? Uhum. Ele está dizendo que na semana passada fez um cruzeiro ali pro lado do Tupé. Foi show de bola. Ele gastou pouco e passou bem. Tá bom pra ti? Olha, coisa boa. Passa aí essa dica pra gente também, vai. Eu não posso ir num cruzeiro daquele, mas eu posso ir no Tupé. Olha só, paga pouco e se diverte bastante, segundo seu Felício. Valeu pela dica. Aliás, realmente as pessoas estão dizendo que para fugir do estresse, né, da cidade, principalmente desse trânsito louco que é a capital amazonense, muitas pessoas realmente chegando fim de semana, partiu o interior do estado, partiu região metropolitana, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, apesar do lixo tomando conta da cidade, as pessoas ainda vão para as cachoeiras, vão assim tomar um banho de água gelada das cachoeiras para, né, desestressar e voltar a semana com tudo em cima. E fica até mais em conta do que partir para um cruzeiro assim. É só quando a gente tiver uma grana maior, né, Arthur? A gente está até falando aqui. Vale a pena guardar para realizar esse sonho e fazer esse passeio com a família. Faz um orçamento, né? Vê quanto que é, né? Você ganhou uma dica do Marcos Evangelista que nos ensina aí todas as quintas-feiras a se organizar. Bom, é 5 mil para você ir num cruzeiro. E aí, como organizar e como guardar? Fora passagem, né? Porque não tem cruzeiro saindo daqui, né? De Manaus. Você tem que partir para o sul do país, sudeste. Exatamente. Aí você faz um orçamento. Suponhamos que seja 5 mil, aí você vai organizar e guardar mensalmente. Se eu vou viajar daqui a 2 anos, eu guardo R$500 por mês. Guardo R$1.000 por mês, eu posso destinar do meu orçamento para essa finalidade. E aí, quando eu tiver pelo menos 90%, eu vou lá e dou uma entrada e ainda consigo com desconto. Valeu. E o seu Felício está dizendo aqui, só tem um problema, Samara.
É peixe no café, peixe na merenda, peixe no almoço. Aí vem a merenda de novo, é peixe de novo, na janta peixe, é peixe até o tucupi. Mas é tão bom, gente. A gente que come, não está comendo tanta carne por causa do preço da carne disparou, mas comendo frango a semana todinha e ovo, chegar no fim de semana e comer peixe o dia todinho, tá bom demais, seu Felício. Coisa boa. Serve o pacu, o jaraqui, tem problema não. Assado, frito, delícia. 9h32, protesto contra a violência organizado por grupos de mulheres em Manaus. Fala, Ricardo Chaves. Os coletivos e organizações de mulheres de Manaus preparam uma ação pelo fim da violência contra a mulher. A ação faz parte da campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. O tema da manifestação é Um estuprador em seu caminho, o estuprador és tu. O ato, que começou no Chile, está sendo replicado em várias cidades pelo mundo, como Barcelona, Nova York, Berlim e Bogotá. A representante no Amazonas da União Nacional dos Estudantes, Rayane Garcia, diz que o evento segue a mesma linha das manifestações chilenas. A gente está acompanhando os atos que as mulheres chilenas vêm fazendo, criaram uma música, essa música que vem inspirando outros movimentos feministas do mundo todo, que é o Velador És Tu. Então a gente aqui no Brasil resolveu se solidarizar com essas mulheres, também realizando esse ato contra todo tipo de abuso de poder que venha ferir a nossa liberdade e os nossos direitos enquanto mulher. A campanha é apoiada por instituições, escolas e sociedade civil de todo o mundo. A titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, Débora Mafra, fala quais são os 4 crimes mais comuns contra a mulher. Ameaça, que é um crime fácil, é a violência psicológica. O segundo é injúria, são os xingamentos, as humilhações. Em terceiro lugar já vem as vias de fato, que são aqueles empurrões, puxão de cabelo. Em quarto lugar, lesão corporal. A maioria dos agressores são o ex-companheiro, seguido pelo próprio companheiro. Laide Barros, da União Brasileira de Mulheres, diz a importância de participar da iniciativa. E a gente convida aí toda a sociedade para participar dessa atividade, porque é preciso que toda a sociedade se empenhe para combater a violência, porque uma violência, ela não atinge somente as mulheres, mas ela atinge toda a sociedade e ela precisa ser interrompida. Esse ciclo da violência, essa chaga, precisa ser interrompida por todo. As atividades dos 16 dias de ativismo vão até 10 de dezembro, data em que é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E Arthur, nossos ouvintes aqui se manifestando quanto ao preço da carne. Preço da carne. Fui ao mercado, nosso ouvinte aqui, final de telefone 4178. Fui ao mercado ontem e não acreditei. Olha o preço do patinho. Ele colocou aqui a foto. Bife patinho, quilo, R$ 32,79. Aí ele completa. E nem é carne nobre. Verdade, gente. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Patrick Vieira dizendo que a mãe dele, que comprava uma cartela de bife que era R$ 7 reais, pulou para 14, 15, 16 reais. Quase que o dobro, né? Gente, e às vezes o dobro. Está muito caro e tão cedo a carne não volta ao preço normal. E qual é a média do preço dessa carne que o nosso ouvinte comprava, né? Responde aí pra gente para saber esse percentual aí, né, de quanto que aumentou. Mas a gente tem percebido sim em algumas carnes esse aumento absurdo. Né? A gente conversava aqui nos bastidores, eu comprei no fim de semana uma bistequinha lá para fazer um churrasquinho simples. Olha, menino, ainda tá comprando bisteca, espinha, Patrick. Isso não me pertence mais. Aí não tava tão caro assim, né? Nem me recordo exatamente o valor, mas ele não tinha uma diferença exorbitante como os valores das compras anteriores. Mas outras carnes têm sim um valor substancial aí no preço do quilo. Tá caro mesmo, tá muito caro, gente. E tem gente substituindo a carne suína, né? O próprio frango, né? Tem muita gente hoje em dia que não comia tanto frango. Até porque não é recomendado, principalmente para as mulheres. Depois a gente faz uma matéria explicando mais sobre isso. Mas hoje em dia a gente não tem para onde correr com essa carne tão cara. Né? O jeito é carne e ovo. E tem gente até já brincando, fazendo vários memes com os ovos no Natal, né? Já receita para ceia de Natal com ovos. É isso, gente. A gente tem que apertar o cinto, porque do jeito que está, os chineses tão cedo não vão reverter a situação que aconteceu lá no país deles e sobrou para os brasileiros pagarem mais caro por isso.
que nossa carne para exportação está indo toda para a China. 9h36, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes, comentando sobre os diversos assuntos. A gente fala agora sobre o número de focos de queimadas no Amazonas, que registra aumento de 21% em novembro deste ano em relação ao mesmo período de 2018. As informações com Cindy Lopes. 573 focos de queimadas são registrados no Amazonas em novembro deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é 21,4% maior que o contabilizado no mesmo período de 2018, quando foram 472 ocorrências. No mês passado, o INPE registrou 548 focos de calor, um número 4,6% menor que o de novembro. O ambientalista Carlos Durigan diz que as queimadas estão ligadas diretamente à agricultura e a pecuária. Mas o que está acontecendo é que essas atividades elas estão se expandindo, principalmente ao longo de estradas, né? E até mesmo algumas áreas que têm sido queimadas em áreas de várzeas, de igapó, né? É um cenário que está acontecendo, está havendo essa transformação nos últimos anos. Para a professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Marinélia Corrêa, as queimadas são resultado do conjunto de interesses para o agronegócio no país. Para a ciência, preservar a floresta interessa exatamente para conhecê-la melhor, para conhecer as propriedades da natureza, que são caríssimas e que a gente às vezes toca fogo para criar gado, ou toca fogo para explorar qualquer tipo de coisa que custa muito mais barato do que o conhecimento profundo da floresta. A floresta em pé vale muito mais, mas ela só vale muito mais quando ela é conhecida cientificamente. Este ano, em todo o país, já são registrados mais de 180 mil focos. O Amazonas ocupa o 4º lugar entre os estados com o maior número. A gente tem aqui a participação de mais um ouvinte, agradecendo aqui a participação dos ouvintes. Esse trouxe a mensagem de voz e olha a explicação pela falta de carne, pelo preço caro da carne no Brasil. Gostei dessa explicação. Faz sentido. Eu acho que é a mais plausível, Samara. Faz sentido. Ao invés do problema lá na China, faz sentido essa explicação do ouvinte. Vamos escutá-lo. Samara, bom dia. Vanildo Cardoso. Saindo um pouco aí da rotina do jornalismo sério aí de vocês, para falar o preço dessa carne aí, tem uns colegas meus flamenguistas, acabou cozinhando chato. Eles disseram que a falta de carne no Brasil é devido à quantidade de título que o Flamengo está ganhando, é muita comemoração e todo final de semana é churrasco, aí não tá dando a exportação de carne no Brasil. É muito chato esse flamenguista, Samara. Perdão aí aos flamenguistas. Mas muito olha, de repente, boa essa explicação. Flamenguista com dinheiro, né? Exatamente. Muita gente comprando carne para comemorar os títulos. Título do Sub-17, do Sub-20 e agora do principal. É o campeonato estadual. É uma série de títulos. É muito churrasco, Samara. É título que não acaba mais. Poxa, flamenguistas, vamos liberar aí a carne, né? Para ver se baixa aí esse preço, por favor. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio. E o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM.
9h41, último bloco do Band News Manaus, não menos importante, muita notícia para você que está acompanhando a programação desde cedo. Parabéns por você estar ouvindo, você que chegou agora, compartilhe ainda mais a nossa programação. Daia 93.7, estamos ao vivo no Facebook, no super aplicativo humano também, Band News Difusora. O primeiro abatedouro de jacaré recebe certificação de órgãos fiscalizadores em Uarini, no interior do Amazonas. O estabelecimento tem a capacidade de produzir mais de 200 quilos de carne de jacaré, o que equivale a 30 jacarés abatidos por dia. A certificação é da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, a ADAF. A empresa Plantar fica na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, uma unidade de conservação da zona rural do município de Uarini. Apenas 2% dos alunos brasileiros têm nota máxima em avaliação internacional. Apesar disso, o governo considera que o Brasil teve uma leve melhora nas pontuações de leitura, matemática e ciências no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Os resultados da avaliação, que é referência mundial, foram divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O extraterrestre e argentino Lionel Messi. Só sendo extraterrestre, Samara, porque humano não é. É mais uma vez melhor do mundo. Os detalhes com Luiz Teixeira. O atacante argentino Lionel Messi do Barcelona vence pela 6ª vez o prêmio de melhor jogador do mundo concedido pela revista France Football. Completaram as 3 primeiras colocações da bola de ouro o zagueiro Van Dijk do Liverpool e o atacante português Cristiano Ronaldo da Juventus. O goleiro brasileiro Alisson do Liverpool ficou na 7ª posição no geral, mas venceu o troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro do mundo. Entre as mulheres, a vencedora foi a americana Megan Rapinoe. Já no prêmio de melhor sub-21 do mundo, quem levou a melhor foi o zagueiro holandês de elite da Juventus da Itália. Então é Natal, churrasco não tem, tem ovo cozido e frito também. Então é Natal. Obrigada aí, o nosso ouvinte que mandou agora há pouco esse meme que estão fazendo com os ovinhos. Você está resumindo meu fim de ano, Samara? É praticamente isso. 2 ovinhos olhando para um ovo frito num prato e estão dizendo aí que não tem churrasco, não tem carne suína. Não tem. Vai ser ovo no Natal. Isso é apenas um aperitivo porque ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão. Acorda macacada. É isso aí, presidente. Simão, vamos começar logo de cara com 2 piadas prontas? Sim, primeira piada pronta. Clima de Natal. Kid Bengala e Geise Arruda fazem rabanada. Não. Na sede da Brasileirinha. Ai. Que maravilha. É espírito natalino. Já começou o espírito natalino. E a criançada? Numa notícia dessa, não tem peru. Tem uma frase. É verdade. Faltou peru. Mas, olha, 2019... é o ano da rabanada mesmo. Por que, Simão? Porque a gente só levou rabanada. Eu gosto de rabanada, viu? Acho bom, acho uma delícia. Rabanada é o grande hit do Natal. Por isso que o Kid Bengala e a Geise Arruda fazem rabanada. Ai, que coisa. Ô, Simão, tem mais uma piada pronta aí? Sim, novo presidente da Funarte. Presta atenção, eu falei Funarte. Rock leva ao aborto e ao satanismo. Eu vi, Simão, que coisa, rapaz. Que ano é hoje?
esse ser já existia entre nós. O que ele fumou, né, Simão, para falar um negócio mas desse? Onde é que pegam essas pessoas? Quer dizer que se você for ao show do Bon Jovi, aborta automaticamente. Não precisa nem estar grávida. Nada. É satanismo puro. Tá pensando o quê? Show de Jota Quest. Isso. É um culto satânico. Exatamente, é lógico. São todos satanistas. Ô, Simão, e chegou aqui também uma música pra gente. Que música é essa, hein? Claro. Você acha que os Macheiros de Campinas, o Esculhambá? É? A história do Leonardo DiCaprio. Fizeram a marchinha? Fizeram, marchinha não, acho que eles inventaram um novo ritmo chamado Gospel Chanchada. Gospel Chanchada? É o novo ritmo de 2019. Que se chama, claro, DiCaprio Incendiário. Vamos ouvir? Opa, vamos lá. Leonardo não engana mais ninguém. O capitão desmascarou mais um vilão. Suja as praias com o óleo que vem do Titanic, que ele foi tripulação. O capitão, todo cheio de atitude, virou notícia do Iapoque a Hollywood. Andam dizendo que a história da queimada vai virar gospel chanchada. Andam dizendo que a história da queimada vai virar gospel chanchada. DiCaprio, assim não dá. Vê se para de pôr fogo no Pará. DiCaprio, assim não dá. Vê se para de pôr fogo no Pará. DiCaprio, assim não dá. Vê se para de pôr fogo no Pará. DiCaprio, assim não dá. Vê se para de pôr fogo no Pará. Muito bom, muito bom. DiCaprio, só parar com isso. A culpa é dele, né, Simão? Tá aí, ó. Adorei. Como é que é? Gospel Chanchada, né? Muito bom. Chanchada. Muito bom. E o parabéns, capitão Macheiros. ficou famoso no Iapoque a Hollywood. Ai. Presidente Simão, hasta amanhã, Simão. DiCaprio, assim não dá. Vê se para de pôr fogo no Pará. 9h49. Deixa eu dar os créditos aqui da musiquinha que a gente escutou antes do Simão, falando do ovo. É o Fernando Oliveira que mandou pra gente aqui um vídeo cantando essa musiquinha que não tem churrasco no Natal, é só ovo no Natal. Obrigada, Fernando. Forte abraço pra você. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Tem informações do trânsito para você que está circulando nas ruas e avenidas. A gente começa com uma ocorrência passando um pouco da UFAM, na Avenida General Rodrigo Otávio. Atenção, você condutor que sai da rotatória do Coroado, apesar do que não tem congestionamento, pelo menos não muito intenso, no sentido Japim. O problema maior é no sentido Coroado, que não tem problema. Agora no sentido Japim, aparece alguns pontos de retenção na General Rodrigo Otávio. Fique atento, você condutor. Essa situação da Rodrigo Otávio, é na Suframa. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana está informando que aparece aqui no mapeamento uma colisão envolvendo um caminhão e uma Kombi na rotatória da Suframa com a Avenida Rodrigo Otávio. O trânsito com lentidão, está com retenção mesmo. Essa área aqui da rotatória da Suframa já tem agentes de trânsito no local para a liberação da via, uma vez que foi apenas danos materiais essa colisão entre esta Kombi e este caminhão. E aparece aqui também no mapeamento, estou acompanhando uma outra ocorrência na Avenida Altaz Mirim. Na verdade acabou de sumir aqui, mas ainda tem retenção na saída da rotatória do produtor pela Altaz Mirim no sentido rotatória do São José. E no sentido oposto tem meio quilômetro de retenção na altura do bairro Tancredo Neves. E tem uma colisão envolvendo 2 veículos de passeio na rua Ferreira Pena, no cruzamento com a rua Monsenhor Coutinho. Agentes no local agilizando também os procedimentos para a liberação da via.
Tem via liberada, deixa eu ver aqui. Teve uma colisão envolvendo carro e moto na Avenida Juruna, com a Rua Puranga, próximo à Escola Lato Senso, na Cidade Nova, Zona Norte. Agentes de trânsito fizeram um atendimento, a via já foi liberada. 9h51, Justiça analisa direito de crédito do PIS/COFINS para empresas da Zona Franca de Manaus. A repórter Cassandra Castro tem os detalhes. O assunto é complicado e chega pela primeira vez para ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, depois de uma alteração legislativa ocorrida em 2004. Os ministros da primeira turma do tribunal julgam se as empresas situadas no Polo Industrial de Manaus podem tomar créditos do PIS e COFINS, que são tributos federais, sobre insumos isentos que compram de fornecedores localizados fora da área de atuação da Zona Franca de Manaus. O economista Orígenes Martins Júnior explica como acontece atualmente. Para as vendas para fora do Estado, existe esse crédito e para as vendas dentro do Estado, as empresas perdem esse crédito. É uma questão bastante complexa porque existem aí muitos fatores políticos. O especialista diz que este recurso ingressado no STJ é iniciativa de empresas que se sentem ameaçadas pela competitividade das que atuam no Polo Industrial de Manaus. Seria mais justo que a isenção para quem vende para o mercado local já estivesse funcionando e não sendo negada. Nós não podemos ficar vedando as vantagens da nossa zona de exceção para empresas que querem melhorar o mercado local. Na prática, esta queda de braço entre empresários locais e indústrias do PIN acaba prejudicando o consumidor e é a explicação de muitas vezes se comprar um produto fabricado na Zona Franca de Manaus por um preço bem menor fora do Amazonas. Orígenes dá um exemplo prático. Uma televisão fabricada na Zona Franca de Manaus, muitas vezes mais caro do que esta mesma televisão fabricada aqui no mercado de São Paulo. Aí está uma resposta na prática dessas picuinhas políticas e econômicas de uma interpretação errada da lei. Além da questão tributária, que é um constante desafio para o Amazonas e demais estados que integram a Zona Franca de Manaus, outro desafio é a variação do dólar, que está atualmente em alta. O colunista da Band News Difusora FM, Marcos Evangelista, fala sobre os reflexos da valorização da moeda americana nas atividades do Polo Industrial de Manaus. Os impactos da alta do dólar no nosso Polo Industrial de Manaus são imediatos, uma vez que a grande maioria dos insumos são importados. A alta do dólar também puxa para cima o preço final dos produtos adquiridos pelo consumidor. 9h54, vamos agora às informações do esporte com Patrick Vieira e já tem a final do Amazonense Sub-21 definida. Quem é que vai jogar, Patrick? Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. O Campeonato Amazonense Sub-21 definiu nesta segunda o seu segundo finalista em partida realizada às 4 horas da tarde no estádio Ismael Benigno, na Colina, e o Nacional venceu o Manaus por 2-1 e garantiu vaga na decisão da competição. Os gols do Leão da Vila Municipal foram marcados por Urias e João Bruno, e Alex Douglas descontou para o Gavião do Norte. Com o resultado, o Nacional enfrentará a equipe do São Raimundo, que na outra partida da semifinal venceu Princesa dos Solimões em Manacapuru por 3-0. A data e o horário da final serão divulgados pela Federação Amazonense de Futebol nos próximos dias e a gente vai acompanhar. E tem renovação no Amazonas FC. Quais foram os nomes, Patrick? Pois sim, o Leão, a onça pintada da Zona Leste, né? O Amazonas FC anunciou mais 2 renovações para o Campeonato Amazonense de 2020. Os nomes dessa vez são os volantes Otávio e Pelezinho, além do meia Rodrigo Castanhal. A divulgação ocorreu nesta segunda, os jogadores terão seus vínculos com onça pintada até o estadual de 2020, né? Os dois participaram da campanha do título da Série B e o acesso. Com os 3, o clube soma 9 renovações. Antes anunciou Bernardo, Souza, Rubran, Oliveira, Magno e Gileard. Além, é claro, do Ricardo Lecheva, que seguirá como treinador e diretor de futebol do clube. E tem tenista amazonense lá na Espanha? Conta pra gente essa história, Patrick. Tem sim, a tenista mirim amazonense Biana Mias Rodrigues, de 9 anos, começa nesta terça-feira o seu mais novo desafio. Desta vez ela atravessou o continente
e vai disputar o Global Junior Tour Internacional na academia de Rafael Nadal, atual tenista número 1 do mundo, localizada na cidade de Palma, capital da ilha de Mallorca, na Espanha. Bia vai jogar pela categoria infantil e individual feminina de 10 e de 12 anos, e diferente dos torneios nacionais e internacionais que ela tem disputado no Brasil, esse da Espanha reúne mais que o dobro de atletas de todo o mundo, e dessa vez Bia jogará contra atletas de países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Bélgica, Noruega, Geórgia e muito mais. E a gente fica aqui na torcida. Que legal, né? Apenas 9 aninhos. 9 aninhos e já tá boa. na categoria acima da dela já, né? Patrick, rapidamente, o Vasco conseguiu afundar mais o Cruzeiro? Conseguiu. Um placar magro ontem de 1-0, garantiu a vitória pro Vasco, né? Pro Cruz Maltino. E ele agora tem a vaga segurada na Sul-Americana. Já o Cruzeiro luta contra o rebaixamento, né? Com essa vitória do Vasco, livrou Botafogo e Fluminense da degola. Graças. Agora só luta junto contra o Ceará. Eita. Diferença de 2 pontinhos aí. Isso mesmo. Tchau, tchau, Patrick. Até amanhã. Até amanhã, Arthur, Samara e os ouvintes. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, todo mundo acaba nos seguindo aqui, mandando as suas mensagens. Seguinte, o Vitor é treinador, é personal trainer, ele trabalha em Maringá, no Paraná. Ele falou que ele ajuda as pessoas com o treino que ele propõe nas redes sociais e tal. E esse treinamento preconiza o seguinte: vamos malhar em casa, com as possibilidades que a gente tem em casa, enfim, acaba saindo um pouco mais barato. Ele manda ali o treino, ele faz os videozinhos, explica como funcionam os exercícios todos, fala das repetições, e aí as pessoas se condicionam. E é isso, né? A gente tem muita gente aqui que nos acompanha, que não tem grana para ir pra academia, e às vezes a pessoa fala assim: puxa vida, mas eu não tenho dinheiro, então eu não vou conseguir fazer mesmo. Hoje em dia tem muita coisa que dá para fazer nas suas próprias redes sociais. O seu Instagram qual é, Camila? É Camila_Hirsch. É um nome meio difícil, né? Mas é fácil de encontrar. Você coloca lá o Camila _Hirsch, vai encontrar ela lá. O meu é R Venere, também falou bastante sobre treinamento com as pessoas que a gente entrevista aqui, com a própria Camila. Não faltam elementos para a gente conseguir se mexer. E é isso que a gente quer, disseminar a atividade física, não segregar, como alguns blogueiros aí fitness propõem, né? O que é interessante, né, Vitor, que você mandou pra gente falando sobre o seu trabalho, porque o Vitor é um professor de educação física e que trabalha com isso através das redes sociais, né? E o que a gente vê muito, que a gente às vezes fala para as pessoas fugirem mesmo disso, é o quê? É quando você vê um amigo que postou um exercício bacana, uma coisa legal, aleatória e jogada, achando que determinado exercício ou movimento é a salvação do bumbum pro verão, né? E a gente sabe que não é assim. Então, quem tá buscando, sabe, fica querendo pegar exatamente o que a outra pessoa tá fazendo, ou na aula que lançaram que promete a mudança escultural, ou algum tipo de alimento que você ingere, que também acaba sendo, assim, o milagroso, o santo milagroso. Então, o que acontece? Isso que ele faz é, assim, você saber buscar nos lugares certos, mandar as dúvidas pra gente, procurar com pessoas que podem te dar informação, é o que vai fazer, o que pode fazer você ficar saudável e bem com o teu corpo. Então, assim, tem coisas bacanas que a gente pode encontrar também nas redes sociais, né? Vitor, obrigada. Vitor Dias, nosso ouvinte, obrigada por compartilhar aqui. Boa sorte para você e para os seus seguidores, enfim, para os seus alunos todos. Tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Manda aqui pra gente. informa@bandnewsfm.com.br. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 10 em ponto na capital amazonense, chegamos ao fim do Band News Manaus, prometendo que amanhã estaremos de volta por aqui, eu e Samara Souza. E tem ainda ouvinte se manifestando aqui. Bom dia, nosso ouvinte final de telefone 6692. O aumento do preço da carne em nosso país é bom para os pecuaristas e donos de frigoríficos. Nada bom para o consumidor final. Felizmente ou infelizmente é assim que funciona o mercado. Infelizmente, o nosso presidente da República não vai interferir. É isso. Obrigada aí pela participação. Nosso ouvinte final de telefone 6692. Até amanhã, Arthur. Até amanhã, Samara. Fique agora com Band News no meio do dia.
Agora, Band News no meio do dia, com Carla Bigato.